E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai tratar do primeiro tipo de integrais impróprias, que é aquele em que o domínio da função considerada é ilimitado. Dá uma olhada nesses dois gráficos que eu estou colocando aqui no quadro, né? Esse primeiro gráfico é o de 1 sobre x e esse é de e elevado a menos x, né? Nota que as duas funções elas têm propriedades similares, né? Tipo, aqui é decrescente, aqui também. O limite aqui da função, quando x é para mais infinito, dá zero aqui também, né? E nas duas situações eu vou considerar a seguinte região. Vou pegar a região que está abaixo do gráfico da função, acima do eixo y, e vou considerar o x maior do que 1, tá bom? Então veja, aqui está ilustrada qual é a região. Veja que essa região ela é ilimitada superiormente, ela é ilimitada superiormente, tanto aqui como aqui, né? E digamos que a gente queira se perguntar o seguinte: a área que aparece aqui e aqui, ela dá um número real? Ela é um número positivo, né? Sim ou não? Como que a gente vai responder essa pergunta? Usando a ideia de integrais impróprias. E para responder a pergunta que foi colocada, a gente vai pensar da seguinte maneira, né? Dá uma olhada para essa situação aqui, né? Eu posso integrar de 1 até m, né? Eu poderia fazer essa conta, né? Poderia fazer a integral de 1 até m de 1 sobre x dx, né? Veja que aqui eu posso integrar sem dificuldades, né? Porque a função é contínua e o intervalo é limitado. E eu mesmo posso fazer do lado de cá, né? Eu poderia pegar e fazer essa conta, né? Integrar esse cara de 1 até um certo m, né? Em que o m é algum sujeito que está aqui. Tá bom? Agora veja, eu posso pegar, né, e integrar nesse pedaço. E também, né? Posso integrar nesse pedaço. E a ideia intuitiva é o quê? Eu pegar agora o m e mandar ele para infinito. Porque, veja, à medida que o m vai para infinito, né, essa região que está em vermelho agora, ela vai ampliando, né? Aqui também, a mesma coisa. Então, a pergunta que a gente vai se fazer é a seguinte: dá para calcular esse limite? Dá para calcular esse limite, né? Tanto um como o outro. Agora, antes de calcular esses limites efetivamente, a gente vai definir o primeiro tipo de integrais impróprias, que é quando o intervalo do domínio da função é ilimitado, né? Então, veja bem, aqui eu estou pegando uma função que está definida de 1a para mais infinito, indo para r contínua. Assim como acontece nessas duas situações que eu ilustrei aqui, né? Como que a gente vai definir a integral que vai de a até mais infinito, né? F de x dx. A gente vai fazer dessa mesma forma que a gente pensou aqui, né? A gente vai integrar de a até um m e vai mandar o m para o infinito. Veja que na definição de integral imprópria, eu não peço que a função seja positiva, tá? Aqui a f pode ser qualquer coisa desde que seja contínua, tá? O que acontece? Esse limite à direita ele pode existir ou não, né? Lembra que existir é quando ele de fato vai para um número, né? Quando o limite dá mais infinito, ele está na classe dos limites que não existem, tá bom? Então, olha só, se o limite existir, a gente vai dizer que a integral imprópria é convergente, tá? A integral imprópria é convergente. E caso contrário, ou seja, se o limite for mais infinito, ou se ele oscilar, né? Ou de maneira mais geral, se ele não existir, a gente vai dizer que ela diverge, ou que a integral imprópria é divergente. De maneira muito similar, né, de modo análogo, a gente também pode definir a integral imprópria que vem lá do menos infinito até um ponto. No caso, a gente definiria, né, de menos infinito até um b, f de x dx seria o quê? A gente faria um processo similar, né? Eu estou aqui com um b, estou indo para menos infinito, né? Na verdade, a gente vem de menos infinito até o b. A gente pega um m aqui no meio do caminho, né? O b está aqui, a gente pega um m, integra de m até b e depois manda o m para menos infinito, tá ok? Que é o que está sendo dito aqui. E aí, a terminologia é a mesma, né? Você vai dizer que isso converge se o limite existir e diverge se o limite não existir, tá ok? Agora eu vou fazer 3 exemplos, né? Os dois primeiros são as funções que a gente discutiu agora há pouco na introdução da aula, né? Aqui se pede para analisar a convergência das integrais impróprias, né? O primeiro exemplo, que é o do item A, está aqui, né?
Por definição, ó, o que é a integral de 1 até infinito? Né? Você vai calcular a integral de 1 até 1m e depois mandar o m para infinito. A integral de 1 sobre x, a gente sabe que é o ln de x, né? Então isso aqui fica assim, ó. Limite, quando m vai para infinito, do ln de x. Aí você avalia de 1 a m, né? Aí você vem cá e faz essa conta, né? Ó, limite, quando m vai para infinito. Aí fica ln de m menos ln de 1. O ln de 1 dá 0, né? Então isso aqui fica limite do ln do m quando o m vai para infinito, né? Você vai lembrar o seguinte, o gráfico do ln é assim, né? Certo? Então quando o m vai para infinito, o ln de m vai para infinito também. Bom? Ou seja, essa integral ela é divergente, né? Então, portanto, a integral é divergente. Na letra B, a gente vai ter a mesma situação, né? A única coisa que mudou aqui é a função que eu estou considerando. E aqui a gente vai notar o seguinte, né? Esse troço vai ficar limite. A integral de e elevado a menos x dá menos e elevado a x, né? A gente avalia isso de 1 a m, quando m para infinito, e faz essa conta, né? A gente fica com limite de e elevado a menos m, tem um menos aqui. Eu vou jogar esse menos para fora, tá? Menos e elevado a menos 1, quando m vai para infinito, né? Bem, o limite dessa parte aqui vai para zero, né? Porque o e está elevado a menos m e o m tende para infinito. Então, esse limite aqui, no final das contas, dá e elevado a menos 1 igual a 1 sobre e. Tá bom? Portanto, a integral é convergente. Só antes de fazer o terceiro exemplo, só observar o seguinte, né? Vamos retornar. Antes de fazer o terceiro exemplo, eu quero só retomar aquele bate-papo no iniciozinho da aula. A gente estava com essa situação, tá vendo? Então, essa área aqui, no caso de 1 sobre x, ela não existe, ela vai para infinito, né? Porque a integral diverge, conforme a gente acabou de ver. Já nesse caso, a área sobre o gráfico, ela existe, né? Deu 1 sobre e, conforme que a gente acabou de verificar. No terceiro exemplo, né, a gente tem aqui de menos infinito até zero, mas o princípio é o mesmo, né? A gente integra de m a zero e pega o m e manda para menos infinito. A gente precisa calcular a integral, né? Essa integral a gente faz por partes. Você chama o de x e o dv de e elevado a x dx. Obtém que o v é esse cara, né? Então, a gente usa aqui, ó, a gente vai ficar assim, ó, esse cara, lembra, né? É igual ao v menos a integral de v du, né? Então, vai ficar assim, mais a constante. Bom, então vamos usar isso aqui para calcular a integral de cima. Daí, o que vai acontecer, né? A integral aqui de m a zero da função que a gente está considerando vai ser essa expressão aqui, né? Avaliada de m a zero. Na hora que eu substituir o zero, esse cara vai sumir. Esse cara aqui vai ficar com menos e elevado a zero, que é 1. Menos esse camaradinho aqui vai ficar m e elevado a m. E esse sujeitinho aqui vai ficar menos e elevado a m. Agora nota, a gente vai mandar o m para menos infinito, né? Aqui o limite vai dar zero, né? Porque o m está indo para menos infinito. A gente tem que esse cara é constante, então o limite dele dá 1. A gente precisa analisar esse limite aqui agora. Vamos fazer isso do lado de cá. Ó, como o limite, né, de m e elevado a m, quando m vai para menos infinito, é igual a... Nota, esse está indo para menos infinito, esse está indo para zero, né? Infinito vezes zero. Não posso aplicar L'Hopital, mas eu vou jogar esse cara para baixo. Vou colocar assim, m elevado a menos m, com m indo para menos infinito. Agora sim, né? Esse vai para menos infinito, esse aqui de baixo vai para mais infinito, né? Porque esse cara tem para menos infinito, com esse menos fica mais, e elevado a uma coisa muito grande fica grande, né? Então a gente pode usar L'Hopital. Então aqui eu estou usando regra de L'Hopital. Aí eu vou pegar o m e mandar para menos infinito, deriva em cima, deriva embaixo, né? Aí vai ficar menos e elevado a menos m, né? Ó, regra da cadeia, derivada de elevado a menos m, fica o próprio e elevado a menos m, vezes a derivada do que está dentro, que fica menos 1. Esse cara é constante, aqui embaixo está indo para infinito, então esse limite dá zero. Tá bom? Então, como isso aqui acontece e a gente sabe que o limite desse cara aqui também é zero, ó, quando m vai para menos infinito, a gente tem o seguinte, ó, limite
que é igual ao limite desse cara, vai dar menos 1, tá certo? A gente vai ter que essa integral aqui igual ao limite de menos 1 e m menos e elevado a n. Esse troço aqui vai dar menos 1 e, portanto, a integral é convergente. Pessoal, vou encerrando a videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.